Edema é definido como acúmulo de líquido no espaço intersticial. Esse acúmulo pode ser de pequenas dimensões, muitas vezes localizados, ou ser de grandes dimensões, podendo envolver membros, abdômen, face ou mesmo cavidades. Para que o edema ocorra, é importante que haja alteração nos mecanismos que controlam a distribuição do volume de líquido no espaço intersticial. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos são por vezes complexos, mas seu conhecimento possibilita uma maior compreensão diagnóstica e terapêutica. Mecanismo de formação do edema. Descrito por Starling em 1896, o fluxo dos fluidos no nível capilar depende da permeabilidade da parede capilar e da diferença entre as variações das pressões hidrostática e da pressão oncótica ao longo do leito capilar. A saída de líquidos dos vasos para o meio intersticial é regulada por essas duas pressões, a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão hidrostática é a própria pressão exercida pela passagem do sangue no vaso. Esta favorece a saída de líquidos do meio intravascular para o interstício. A pressão oncótica é gerada pelas proteínas plasmáticas presentes no sangue. Esta faz com que o líquido permaneça ou entre no meio intracelular. Em condições fisiológicas, espera-se que a pressão hidrostática na extremidade arteriolar do leito capilar seja maior que a pressão oncótica do plasma. Esse gradiente de pressão faz com que haja fluxo de fluido do compartimento intravascular para o interstício. Ao longo do capilar, a pressão hidrostática se reduz de forma significativa. Em adição, a saída do fluxo intravascular faz com que a concentração de proteínas intracapilares se eleve, o que acarretará um discreto aumento da pressão oncótica. Assim, somados esses fatores, ocorrerá inversão do gradiente de pressão na extremidade venosa da rede capilar, ou seja, a pressão oncótica torna-se-á maior que a pressão hidrostática. O eventual excesso de líquido no espaço intersticial será drenado através dos vasos linfáticos. Outro aspecto importante na fisiologia dos líquidos corporais é o papel do sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O simpático atua modulando o status contrátil da vasculatura periférica, atuando, portanto, na resistência vascular periférica total, além de suas ações renais na liberação da renina. O papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona é bem conhecido no balanço da água e do sódio. Certamente, a íntima relação entre o coração, vasos e o rim determinam o status do fluxo sanguíneo, mas é o rim o órgão mais importante em todo o processo, por atuar como modulador de volume. Sensores de volume e pressão localizados nas artérias aferentes enviam importantes informações ao sistema nervoso central sobre o volume extracelular. Além disso, a mácula densa informa sobre a concentração de sódio nos túbulos renais e as células justaglomerulares modulam a liberação da renina, importante retentor de sódio e água. Assim, sob menor pressão ou volume, interpreta-se que há necessidade de reposição volêmica, com consequente liberação de renina. O inverso será verdadeiro. Qualquer alteração no equilíbrio dessas complexas forças pressóricas e ou volumétricas, bem como maior ativação dos sistemas neuroendócrinos envolvidos, poderá provocar edema. Dependendo da patologia de base, teremos mecanismos múltiplos e sistêmicos envolvidos, como nas causas cardíacas, renais e hepáticas. Em outros casos, mecanismos mais localizados e relacionados às alterações na homeostase vascular serão predominantes. Semiologia do edema. É importante salientar que uma história clínica detalhada é absolutamente fundamental, bem como um exame físico detalhado, para o esclarecimento diagnóstico dos pacientes com edema. Diante da observação do edema, inicia-se todo um processo investigatório na direção de identificar qual o sistema orgânico acometido e ou causador do edema. Por isso, sugiro a seguinte sequência clínica.
O primeiro passo do exame semiológico refere-se à localização. Devemos observar se o edema é localizado, como nas causas vasculares, dermatológicas e ortopédicas, ou se ele é generalizado, pegando membros, face, abdômen ou mesmo a anasarca, como pode ocorrer nas causas cardíacas, renais e hepáticas. Outro aspecto importante referente à localização é avaliar se o edema está predominantemente localizado em membros inferiores, sendo possível ser unilateral ou bilateral, se ele está localizado na face predominantemente, ou se ele está localizado em todo o corpo. O tempo de aparecimento é outro aspecto importante na investigação semiológica. É importante avaliar se o edema aparece mais pela manhã, se ele é mais vespertino, ou seja, mais incidente à tarde, se ele ocorreu após uma história de trauma, ou se ocorreu após uma lesão local, seja uma lesão dermatológica ou inflamatória. Com relação à evolução, é importante acompanharmos como foi o decorrer da evolução desse edema durante o dia. Se ele é constante, ou seja, se ele permaneceu semelhante, igual durante todo o dia. Se houve uma piora no final do dia, se ele amanhece com edema ou se melhora com o passar do dia, ou também se há uma relação de melhoria com o repouso ou com a elevação do membro. Em relação à intensidade, avalia-se através do sinal de Cassifo, manobra a qual comprimimos o local do edema e avaliamos a profundidade dessa depressão. Devemos classificá-lo de 1 cruz até 4 cruzes, lembrando que a intensidade do edema está relacionado ao grau de congestão. A temperatura da pele também deve ser avaliada, porque ela indica ou pode indicar a presença de processo inflamatório associado. As causas vasculares e dermatológicas são as causas mais comuns que levam à alteração de temperatura da pele, mas também pode haver alteração em edemas ortopédicos. A sensibilidade, avaliar se existe a presença ou não de dor local, o que é muito comum nos casos ortopédicos, no vascular e no dermatológico, e avaliar também se há algum tipo de diminuição da sensibilidade da pele, o que ocorre muito em doenças dermatológicas. Precisamos avaliar outras alterações presentes na pele, como eritema, que levaria à ideia de sinal de inflamação, lesões dermatológicas concomitantes, que poderiam ser a causa ou estarem associados ao edema, e a presença da cianose, que pode ocorrer em alguns casos, principalmente no vascular e nos edemas de causas cardiológicas. E, finalmente, avaliarmos a presença de outros sinais e sintomas. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o ganho do peso, que é um importante parâmetro de acompanhamento clínico e terapêutico, né? Então, é importante monitorar, principalmente em casos de edemas generalizados, em pacientes em anasarca, é fundamental avaliar e acompanhar o ganho e a perda do peso. Outros sintomas importantes seria a icterícia, a presença de circulação colateral, a esplenomegalia ou a hepatomegalia presente nas causas hepáticas e queixas de oligúria, sinais de turgência jugular ou de ascite, o que pode nos remeter a causas cardíacas. Avaliarmos ainda possíveis outras condições clínicas associadas. O edema pode aparecer sem necessariamente ter nenhuma causa especificamente relacionada à fisiopatologia do edema. Ele pode ser causado por uso de medicamentos, como nos casos dos bloqueadores de canais de cálcio, dos corticoides e dos estrogênios.
Ele pode ser decorrente do hipotireoidismo, no mixedema, e também em pacientes desnutridos em grau mais avançado, devido à hipoalbuminemia. Do ponto de vista clínico, os edemas podem ser localizados ou generalizados. Vamos avaliar agora as principais síndromes de edema. Vamos começar pelos edemas localizados. As ortopédicas. Os edemas localizados oriundos das causas ortopédicas são de fácil avaliação clínica, não só pela história de trauma prévio, que comumente acompanha o caso, mas pelas próprias características semiológicas. O edema no local da lesão usualmente acompanha de dor, que piora com a digitopressão ou com movimentos ativos do local afetado, podendo ser acompanhado de alterações de coloração da pele decorrente de rupturas de vasos adjacentes. Outra característica é o aparecimento súbito desse edema e o fato do edema ser constante. A melhoria do edema nas causas ortopédicas estará relacionada ao tratamento, ao repouso e à imobilização quando necessário. As causas dermatológicas. O edema estão comumente associados ao local da lesão dermatológica que acompanha o quadro. Ocorre devido às alterações inflamatórias locais e, consequentemente, apresenta ectoscopia rica, comumente com eritema, aumento da temperatura da pele e, às vezes, dor local. Causas vasculares. As vasculopatias, sejam venosas ou linfáticas, são causas comuns de edema, principalmente nos membros inferiores. Habitualmente são unilaterais e localizados, mas podem se manifestar em ambos os membros, mesmo que de forma irregular. Nas vasculopatias venosas, o mecanismo fisiopatológico básico está relacionado ao aumento da pressão hidrostática dentro do capilar venoso, decorrente do maior acúmulo de sangue pela dificuldade do retorno venoso. Semiologicamente, é importante valorizar a ectoscopia, onde normalmente será observado presença de varizes. Além disso, o edema pode vir acompanhado de processos inflamatórios, as flebites, e de dor em peso, que tende a ser mais vespertino, junto com o edema. Pode haver edema também nos casos de formação de trombos venosos, usualmente em regiões de fluxo baixo ou anômalo dos seios valvares, ou mesmo em áreas de traumas diretos. Esses trombos levam à estase venosa, desencadeando os mecanismos de edema já discutidos. Estamos falando da trombose venosa profunda. No caso de edemas de origem linfática, ocorrem devido à incompetência dos vasos linfáticos em exercer o seu papel fisiológico. A rede linfática são vasos paralelos ao sistema sanguíneo, que coletam um ultrafiltrado de plasma sanguíneo por uma rede alternativa a partir dos capilares, formando a linfa. Como os limites de drenagem estão extrapolados por lesões nos vasos linfáticos, ocorre o edema. Em relação aos edemas generalizados, vamos cuidadosamente discutir as três principais causas desses edemas, que é o edema cardíaco, o edema de origem renal e o edema hepático. Começando pelo edema cardíaco. A base fisiopatológica para o edema cardíaco é a queda do débito cardíaco, em consequência da insuficiência do miocárdio em bombear o sangue adequadamente. Como resultado, eleva-se a pressão venosa sistêmica, ao mesmo tempo em que se reduz o volume arterial de sangue. A partir daí, duas linhas de raciocínio fisiopatológicos devem ser considerados. Primeiro, os barorreceptores localizados em diversos pontos do sistema cardiovascular, como no arco aórtico, no seio carotídeo e na artéria aferente renal, acusam a baixa volumétrica e desencadeiam uma série de mecanismos compensatórios na tentativa de restabelecer o volume corrente. Dentre esses mecanismos, destaca-se a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, desencadeado pela menor pressão nas artérias renais. Com a liberação da renina pelas células justaglomerulares, haverá, em última análise, maior retenção de sódio e água, o que agrava a congestão volumétrica. Em segundo lugar,
A queda do débito cardíaco na insuficiência cardíaca congestiva acarreta um aumento pressórico dentro das câmaras cardíacas esquerdas, posteriormente refletido nas câmaras direitas. As pressões elevadas do lado direito refletem no sistema venoso sistêmico, provocando uma elevação da pressão hidrostática, levando ao desequilíbrio das forças de Starling nos capilares periféricos. Prevalecendo a pressão hidrostática intravascular na extremidade venosa do capilar, fica dificultado o retorno do líquido intersticial para o capilar, ocorrendo um acúmulo de líquido no interstício. Esta redistribuição do fluxo extracelular concorre para a formação de edemas, que clinicamente é um edema gravitário por excelência. É por causa da pressão venosa elevada nas extremidades e, portanto, acentua-se com a posição ortostática no correr do dia, que é o caso do edema vespertino. No caso da causa cardíaca do edema, geralmente os outros sintomas da insuficiência cardíaca são ricos e plenamente detectáveis ao exame. Assim, deve ser observada a presença de história de dispneia progressiva, que se inicia aos grandes esforços e culmina com ortopneia, a presença de episódio de dispneia paroxística noturna, queixas de oligúria, hemoptise, tosse ou cianose. Avaliar também os antecedentes pessoais de doenças cardíacas, como doença de Chagas, doenças isquêmicas, miocardiopatias, hipertensão arterial e febre reumática. Além de achados de exame físico, como taquicardia, terceira bulha, desvio do ictus cordis, estase jugular, crepitações basais à ausculta respiratória, derrame pleural e hepatomegalia. No edema de origem renal, devemos avaliar duas linhas de raciocínio: o edema de origem nefrítica e o edema de origem nefrótica. Vamos a eles. Nas síndromes nefríticas agudas, que se manifestam com edema, hematúria, hipertensão, sem uma proteinúria importante, a causa básica do edema é a redução da taxa de filtração glomerular. O edema será tão mais grave quanto maior for a redução da taxa de filtração glomerular, pois, com sua redução, ocorrerá uma diminuição muito acentuada da carga filtrada de sódio, que será ainda mais reduzida após a maior reabsorção tubular desse íon. Assim, a pequena oferta distal de sódio permitirá a reabsorção de sódio no néfron distal. Essencialmente, é um rim com capacidade muito pequena de excreção de sódio, com retenção de sódio e expansão do volume extracelular, com aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão oncótica proporcional. Nessas condições, haverá edema e hipertensão arterial. Já no edema nefrótico, sempre que uma doença renal tiver a presença de lesões específicas da membrana basal glomerular, haverá um aumento da permeabilidade glomerular às macromoléculas. Nessas condições, as proteínas plasmáticas são filtradas em grandes quantidades e a proteinúria se torna importante. Clinicamente, manifesta-se por urina espumosa e edemas. Esse é um quadro que pode estar presente nas manifestações de várias doenças, portanto é chamado de síndrome nefrótica. Diferente da síndrome nefrítica, onde há expansão do volume por maior retenção de sódio e água, aqui o mecanismo básico é a redução na pressão oncótica do plasma, o que irá acarretar uma menor reabsorção do fluido intersticial na extremidade venosa do leito capilar. A redução da pressão oncótica do plasma, resultante da hipoproteinemia, por si só, leva ao aparecimento do edema. Clinicamente, o edema renal caracteriza-se pela localização facial, particularmente com a presença do edema palpebral, que é um edema geralmente matutino, que tende a dissipar-se com o correr do dia, mas pode também acometer membros inferiores. Pacientes nefróticos com albumina plasmática muito baixa podem apresentar edema generalizado, intenso e até mesmo anasarca, inclusive com derrames cavitários, como ascite, derrame pleural ou derrame pericárdico. Por fim, vamos discutir o edema de causa hepática.
Assim como comentado na insuficiência cardíaca congestiva, a cirrose hepática, uma das principais patologias que leva ao edema hepático, também será acompanhada de uma série de achados clínicos que facilitam seu diagnóstico diferencial. O processo cirrótico, que é nada mais do que uma resposta hepática a vários tipos de agressão que leva à fibrose e à regeneração nodular do fígado, afeta a função hepática, em consequência do que nós vamos relatar a seguir. Primeiro, devido às alterações do funcionamento dos hepatócitos por causa das lesões celulares, comprometendo assim a síntese de albumina. Segundo, porque ocorre a destruição da arquitetura do fígado, levando a distorções estruturais, que dificultam o livre fluxo de sangue e linfa nos sinusoides hepáticos. Resultado disso é o aumento da pressão no território venoso, no território do sistema porta e também do sistema linfático, que se conhece como hipertensão portal. Essa dificuldade de trânsito venoso através do fígado faz com que o sangue busque vias alternativas de tráfego, forçando o aparecimento de circulação colateral venosa. Em terceiro lugar, devido à formação de shunts arteriovenosos. A insuficiência hepática é acompanhada de um tônus vascular, deslocado para uma condição de relaxamento devido à redução do metabolismo de várias substâncias vasodilatadoras e ao aumento da produção do óxido nítrico. Assim, com a redução da resistência vascular periférica e a ativação de mecanismos de controle de volume extracelular, ocorre retenção de água e sódio.